Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Manual de Instruções da bandagem auricular magnética. Essa bandagem auricular magnética que está melhorando a vida de muitas pessoas que têm dores crônicas, sobretudo dores na coluna, né? Quando a gente fala de coluna, é uma coisa muito importante você saber que a bandagem auricular, ela não resolve o problema, né? E que tipo de problema é esse que eu estou falando que a bandagem auricular não resolve? Você comprou algo que não funciona? Não. Vamos lá. A bandagem auricular, ela é feita para quê? Para aliviar suas dores, para melhorar possivelmente inflamações que você tenha, para reequilibrar toda a cadeia muscular e diminuir consideravelmente as dores que você sente. Quando eu falo que ela não resolve o problema, muitas pessoas, elas acreditam que a bandagem auricular, por exemplo, vai reverter uma hérnia de disco, um bico de papagaio ou alguma lesão grande, né, na coluna, ao longo de toda a parte que vem do pescoço, né, até o sacro. Então, só para você saber, né, a bandagem ela não vai reverter determinados problemas. Principalmente se você tem um problema que a gente chama de crônico, ou seja, quando é um problema crônico, é porque ele não tem cura. E a bandagem auricular, ela não tem uma promessa de cura de problemas, ok? Mas a boa notícia é que ela vai melhorar muito as suas dores se você fizer a utilização correta e entender o que eu vou te falar aqui, ok? Então, para a gente começar, você recebeu a sua bandagem, né? Você acabou de botar a câmera no QR Code para chegar nesse site aqui que eu te explico melhor sobre ela. Então você simplesmente vai abrir aqui a caixinha dela, né? E você vai perceber que são 6 unidades da sua bandagem, certo? Então ela tem a parte que é a parte que vai ficar externa, né? Que é essa parte bege, então você já deve saber sobre isso. E tem essa partezinha branca. Perceba que ela já tem os ímãs aqui. Esses ímãs são especiais e eles foram confeccionados de uma maneira que a distância entre esses ímãs e a localização deles, também o tamanho desses ímãs, eles são feitos exclusivamente para quê? Para que, independente do tamanho da orelha, os pontos de acupuntura auriculares sejam estimulados, certo? Então, o que esses ímãs vão fazer é equilibrar um potencial elétrico. Na nossa pele, a gente tem uma coisinha que a gente chama de potencial elétrico. Se você esfregar as suas mãos assim, ó, só para você entender um pouquinho o funcionamento, se você esfregar as mãos assim, passar um tempinho esfregando suas mãos, você vai fazer uma fricção e depois se você colocar aqui, ó, próximo à sua pele aqui, você vai perceber que talvez os seus pelos eles comecem a levantar, né? Por que isso? Por conta justamente do eletromagnetismo, ou seja, com a mão depois de friccionada, os elétrons que estão aqui na camada da minha pele, né? Eles vão eles vão acelerar, né? Vão entrar numa frequência maior e isso vai fazer com que a gente consiga estimular essa região da pele. Por isso que algumas terapias elas trabalham também com esse tipo de fricção, ok? Mas aqui os ímãs já vão fazer esse papel. E é por isso que você tem que ter cuidado com esses ímãs, ok? Então, quando você for retirar, você vai retirar a parte aqui, ó, branca da sua bandagem, ok? Então, você tira a parte branca com cuidado. Retirou. O ideal, ó, é que os ímãs, eles saiam, ó, você tira com cuidado, para que os ímãs fiquem aqui, ó, na parte interna aqui, ó. Tirou, ficou na parte interna, ok? Não tem segredo nenhum. E você vai colar ao longo da sua orelha. Tá aparecendo um vídeo aqui do lado para você ver com mais tranquilidade, porque você vai colocar esse local de fixação, ele tem que ser um local exato. Não precisa se desesperar, porque se você errar um pouquinho a localização, um pouquinho para o lado ou para o outro, não vai acontecer nada demais e ela vai continuar fazendo efeito, justamente por conta do tamanho dos ímãs e da distância. Mas o ideal é que você coloque o mais certo possível. E esse certo é muito simples. Você vai pegar
Essa fita ela se adapta às duas orelhas, ok? Então você pode colocar tanto na direita quanto na esquerda. Então você vai colocar exatamente como você está vendo no vídeo aqui agora, certo? Tem que ser exatamente nessa partezinha do meio, pegando dessa parte que parece um triângulo até lá embaixo, onde finaliza, né, essa parte mais durinha, que a gente chama de anti-hélix aqui na auriculoterapia. Pronto. Colocou a sua fitinha, ela vai fazer efeito por até 5 dias. Por isso que você recebe 6 fitas em um kit. Por quê? 6 fitas, cada uma durante 5 dias, você vai ficar 30 dias com o seu corpo atuando na dor. Então, como você pode perceber, você tem 2 orelhas, né? E são 6 fitas. Qual a orelha que você vai colocar a sua fitinha, né? Então, vamos lá. Bom, quando você coloca numa orelha, acontece que o efeito, ele funciona no corpo inteiro. Por quê? Porque a gente está utilizando o princípio da reflexologia. Eu não sei se você já teve contato com a reflexologia, mas basicamente é o seguinte: nós temos esses pontinhos na orelha que são pontos de acupuntura, e quando nós estimulamos esses pontos de acupuntura, nós temos ali um sinal, é como se esses pontinhos fossem botões. Então, com esses ímãs, nós estamos pressionando os botões que dizem o seguinte, que sinalizam para o cérebro: olha, dá uma verificada na minha coluna, ou na coluna dessa pessoa. Por quê? Porque tem algo errado, está havendo dor. Então, quando a gente coloca os ímãs, é como se os ímãs fizessem essa sinalização. Seu cérebro vai receber, e quem é que vai tratar o corpo, quem é que vai ser responsável pela melhoria das suas dores? É o seu próprio corpo, que quando você tem um problema crônico, é como se o corpo tivesse deixado de lado aquele problema, ou seja, ele não se preocupa mais com aquele problema. Por isso que você sente a vida toda. Então, quando a gente coloca a nossa bandagem, o cérebro vai receber informação de que é preciso tomar cuidado, reparar os problemas, mandar forças do sistema imunológico para aquela região. E é por isso que funciona tão bem, e nós utilizamos esse princípio da reflexologia e da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, né? Então, basicamente é isso. Pode colocar nas 2 orelhas. Agora, se você sente uma dor que é mais de um lado, por exemplo, a dor que eu sinto é mais para o lado direito, né? Então, você vai fazer a sua aplicação da sua primeira bandagem do lado direito, ok? Na semana seguinte, passaram 5 dias, você vai trocar, você vai tirar ela e vai colocar a outra. Você pode colocar do lado esquerdo. E por que isso? Porque se nós mantivermos a bandagem apenas de um lado, o corpo tem um princípio de adaptação. Até quando você toma remédios, acontece isso. Ou seja, se você toma remédio a vida toda, o corpo vai se adaptando e uma hora pode ser que esse estímulo ele não seja mais tão eficaz. Ou seja, o corpo já entendeu que aquele estímulo está acontecendo o tempo inteiro. Então, você vai retirar do lado direito e vai colocar do lado esquerdo. Então, a cada 5 dias, você vai trocando, ok? Há alguns problemas nas quais as dores são provenientes de inflamação. E muitas vezes, depois desses 5 dias você utilizando, você já não está sentindo mais o problema. E pode ser que você só venha sentir dias e dias, ou semanas, até meses ou anos depois. Mas tem outros problemas que você vai perceber. Enquanto você está com a fitinha, as dores elas cessam ou diminuem. Quando você tira, as dores voltam. Bom, esses problemas que as dores voltam não é porque a fita não funciona. Pelo contrário, é porque o problema é crônico e é um problema sério. Então, a fitinha, nesses casos, ela auxilia no controle. É como se você estivesse tomando um remédio, ok? Então, vai depender de cada caso. Os resultados dependem de cada caso. Então, a gente nunca promete 100% de melhoria. Infelizmente, apenas 92% dos casos, eles têm melhorias consideráveis. Então, aquelas 8% das pessoas, ou seja, 8 pessoas a cada 100 pessoas não vão ter efeitos com a bandagem, assim como também não vão ter efeitos com a acupuntura, com a auriculoterapia. Infelizmente, né? Por nós, funcionaria para todas as pessoas, mas aqui
nós fazemos questão de deixar isso muito claro para você, né? E como é um recurso 100% natural, não tem nenhuma substância, não é invasivo, não vai te fazer mal, não tem contraindicação, então crianças, idosos podem utilizar, certo? Então você vai fazer uso aí. E eu espero muito que a bandagem, né, ela melhore sua vida, melhore suas dores e faça com que você viva muito bem, ok? Aqui nesse site tem um link ou já tem outros vídeos explicativos para caso você queira saber mais, entender um pouquinho mais sobre a sua ação, como que ela funciona, né? Outras dicas importantes de como aproveitar melhor. Mas o básico é esse, é só pegar a sua bandagem, cuidar dela direitinho, saber que de 5 em 5 dias você tem que trocar essa bandagem, ela não vai ter mais efeito, ok? E você vai precisar fazer essa reposição. No mais, espero que a bandagem mude a sua vida, melhore para sempre a forma como você lida aí, né, com suas dores, com seus problemas na coluna, que você se sinta muito melhor, que você seja feliz. Obrigado.